Boa tarde, amada de Cristo, graça e paz, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a pastora Luana França e esse é o nosso momento do devocional Eu Me Disponho. Esse é o momento onde a gente faz a ministração da palavra, a gente tem um tempo maior para falar sobre Jesus. Eu espero que você já esteja inscrito no canal, mas se já está, glória a Deus, dá um like aqui nesse vídeo e não esqueça de compartilhar. Mas se você não tiver, clique em inscrever-se. Em nome de Jesus, não perde a oportunidade de ter à sua disposição todas as publicações desse canal, porque aqui, amada, a gente só fala de Jesus. E é muito importante porque às vezes as pessoas, elas pensam assim, mas o canal só vai falar disso. Amada, eu não tenho outro intuito na minha vida de estar aqui no YouTube se não for para falar de Cristo. Cristo, ele é o nosso alvo, é tudo que envolve a nossa vida. Na verdade, a nossa vida a nossa base de vida é Jesus. E quando a gente entende isso, a gente sabe quanto é grande a necessidade da gente entender quem é esse nosso Jesus, quem é o nosso Deus e quem nós somos nele. Então, se você já está inscrito no canal, glória a Deus, compartilhe. Se não está, inscreva-se. Aí você clica lá no sininho das notificações, na opção de todas, para você receber do YouTube a notificação. Toda vez que tiver um vídeo novo no canal, você vai receber. Mesmo que você não consiga ver na hora, você já tem ciência de que existe um vídeo novo rolando aí, e que você tem a oportunidade de ter uma palavra abençoada à sua disposição. Sabemos também que a palavra do Senhor se renova todos os dias. Então, busque o renovo no Espírito que você precisa. Amém? Glória a Deus. Olha só. Antes de iniciar esse momento de oração, esse momento de palavra, vamos pedir a Deus direção? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na Tua presença nesta tarde, Senhor, te agradecendo e glorificando a Ti, ó Deus, porque a Sua misericórdia nos alcançou e por isso aqui estamos. Meu Pai, nós podemos declarar com os nossos lábios que até aqui nos ajudou o Senhor. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor continue nos ajudando, conduzindo este momento, que o Senhor venha usar a minha vida com o Teu poder e autoridade. Que não fale nada de mim, mas que eu esteja de acordo com a Tua vontade e dentro da Tua vontade seja feita este momento. Meu Deus, que essa palavra ministrada alcance as vidas que necessitam ser alcançadas, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Olha só, amadas, antes de mais nada, eu quero pedir para você já pegar sua Bíblia, se você puder, se você não puder, não tem problema, eu vou estar lendo para você aqui. E a passagem que nós vamos hoje nos basear aí está em Gálatas 3, livro de Gálatas, o capítulo é 3. Vamos lá então? Vou ler para vocês aqui, tá? Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi enviado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhas perecido tanto, se é que isso também não foi em vão? Muito forte. O apóstolo Paulo aqui nessa passagem, ele está na igreja de Gálatas e ele está realmente lá chamando assim, exortando, corrigindo, né? Porque eles começaram tão bem e de repente começaram a ter atitudes que levavam as pessoas a entender que eles estavam saindo do Espírito e fazendo coisas que eram de acordo com a carne. Minha voz está um pouco ruim. No versículo 1 ele diz o seguinte: vocês são insensatos. Quem fascinou vocês para que vocês não obedecessem à verdade, se vocês foram testemunhas, né? Olha lá, que Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Ou seja, naquela época, após a crucificação, muitos que estavam ali já viram a passagem de Jesus, né? O Senhor, ele nos traz essa palavra hoje fazendo referência a nós mesmos, amados. Por quê? Porque nós trazemos para dentro da nossa realidade hoje, quantas de nós temos conhecimento? Talvez você que está ouvindo agora, você fala assim, pastor, eu estou nesse momento. Por circunstâncias que eu não sei explicar, porque às vezes a pessoa não sabe explicar, né? Eu estava no Espírito, eu entrei na presença de Deus, estava no Espírito e agora eu estou voltando à carne. Então, assim, ele nos chama atenção porque isso está acontecendo muito dentro das igrejas, fora das igrejas,
né? As pessoas, elas estão entrando na presença de Deus, estão conhecendo Jesus, sabendo da vida de Jesus, conhecendo o sacrifício de Jesus e vivendo, né, dos resultados que esse sacrifício trouxe para nós, que foi a liberdade de poder escolher, escolheram entre Jesus, entenderam quem Jesus é, receberam a graça de Deus, foram testemunhas de milagres, e por qualquer situação, desvio ou distração, simplesmente a pessoa começa no espírito e tá firme, e de repente ela começa a se distrair ou se desviar por qualquer conduta e acaba na carne, né? Aí ele pergunta, né? Será que foi em vão que você padeceu tanto? Ou será que não, né? Será que tenhas padecido em vão? Se é que isso foi em vão? Olha só, quando nós entramos na presença de Deus, e eu acredito muito que nós temos essa condição de relatar isso, muitos cristãos falam isso, né? Você entra na presença de Deus e começa a ter uma vida com Deus, e muitas coisas vêm à tona. Então, quando ele fala, será que foi em vão que você tenha padecido tanto? Porque, assim, para você se posicionar como homem, como uma mulher de Deus, você passou por renúncias. Porque eu sempre falo que não é fácil você levantar a bandeira e falar assim, sou de Cristo, né? Existem algumas situações que são pertinentes ao mundo que nós estamos e que são conflitantes. Os conflitos que tem quando você está saindo de uma vida mundana, entrando em Cristo e começando a entender a diferença entre as coisas de Cristo e as coisas do mundo, as concupiscências da carne e as coisas que são adeptas ao Espírito de Deus. E existe aquele conflito, por quê? Porque a gente, tendenciosamente, a gente quer fazer, mas a gente sai daquela situação de carne, de coisas que nós estamos habituadas e das nossas vontades, para permanecer nas coisas que vão edificar o Espírito. E a gente... É uma batalha, porque ela reflete em toda a nossa vida, né? Sentimental, profissional. Você começa a ter um monte de retaliação espiritual, sofre retaliação espiritual, porque Satanás, ele vai acabar movendo, né, tudo que ele pode para te desviar desse caminho, para atrasar a sua chegada até o que Deus tem preparado para você. Então você sofre muito, né, com isso. E você passa por todo esse processo. E aí, quando tá tudo assim, entrando nos eixos, você tá numa vida equilibrada com Deus, por qualquer coisinha se distraiu, ou, como eu já disse aqui, aquele conforto aparente, aquele conforto, aquela paz de espírito, você começa a sentir que tá tudo muito bem e relaxar, né? Aquela questão de que, tipo assim, hoje eu não vou buscar porque eu tô cansada, hoje eu não vou fazer porque eu cansei. Gente, que eu sempre falo, o cristão não pode olhar assim e falar, eu tô cansada de orar. Eu cansei de buscar. Isso é uma coisa que não deve acontecer, a gente deve ter prazer. Quanto mais Deus tem feito na sua vida, hoje você não tem esse direito mais de falar que, pastor, eu não tenho o direito de não querer. Não, entenda. Você pode até optar por não orar, você pode até optar por não continuar buscando, mas é abrir mão de tudo aquilo que você já fez, porque é como se a oração, a busca, for a manutenção daquela rede de segurança que você tem. Porque nós estamos blindados, revestidos, é como se fosse uma cerca elétrica em volta de nós, que vai sendo ampliada e mantida com as nossas orações, com as nossas buscas, que vão impedindo que nós venhamos sofrer ataque do mundo espiritual, retaliações do mundo espiritual, que nos levem a cometer as velhas práticas que fazíamos antes. Porém, quem tem o controle de ativação dessa cerca somos nós. E no momento em que nós nos distraímos com qualquer coisa, nós abrimos uma brecha no meio daquela cerca que vai entrando coisas que não eram para entrar. E vai nos levando, e vai nos assediando espiritualmente e nos conduzindo às velhas práticas. Né? Então, assim, quando nós sentimos o desejo, todo cristão, ele deve ser, por isso que assim, vigiar, né? Vigiar, assim, ficar muito atento em tudo que acontece em volta, mas ficar atento nas nossas vontades também. Porque quem disse que o que eu fazia antes não pode vir através de uma seta, de uma retaliação,
sondar a minha mente para me fazer sentir vontade e desejo de fazer antes. Por exemplo, se eu roubava, né? Se eu roubava, se eu usurpava, se eu roubava, se eu furtava. E eu hoje estou na presença de Deus, eu deixei esse hábito. E aí, por algum motivo, eu vejo alguma coisa, está acontecendo uma situação difícil, sinto que a necessidade me obriga a fazer isso. Em hipótese alguma, eu devo voltar a essa prática. Se eu estou sentindo, e usando a necessidade como hoje, peraí. Por mais que eu passe por luta, eu tenho um Deus que vai me suprir. No momento que ele achar necessário, no momento que ele vê que é necessário me suprir, ele vai me suprir. Então eu não posso fazer isso de novo, porque se eu fizer, eu vou voltar a ser quem eu era. Algo tá errado, então eu tenho que orar mais. Eu tenho que fazer algo. O que eu tô fazendo? Eu tô fazendo ABC, então eu tenho que fazer A, B, C, D e E, porque o ABC não tá me cobrindo espiritualmente. Eu preciso. Porque, gente, é natural que nós. Sempre eu vejo lá, que nem eu tenho a cobertura espiritual do meu bispo, da minha bispo, no ministério onde eu congrego. E essa cobertura eles me dão. Só que eu também tenho que ser a receptora dessa cobertura. No momento em que eu paro de buscar, no momento em que eu paro de me dedicar a ter uma vida com Deus, eu começo a repelir a própria cobertura que eu recebo. Quer dizer, eles estão tentando me cobrir em oração e tal, mas eu não estou recebendo. E aí o que acontece? Aí eu acabo ficando acessível. Porque a busca por Deus, inicialmente, quando a gente não conhece, Deus nos tem por inocente. E aí o que acontece? A gente vai sendo enxertado em nós em Cristo. E a gente começa a saber, Deus vai nos dando e a gente vai recebendo, então ele começa a ter a condição de nos cobrar um posicionamento para esse tipo de situação, de nos cobrar um posicionamento para esse tipo de atitude. Aí nós não somos mais inocentes. Ou seja, se eu não sou mais inocente, eu já sou plenamente responsável pela minha vida com Deus e pelas minhas atitudes, tendo vida com Ele ou não tendo vida com Ele. Porque assim, eu começo a conhecer, eu tenho vida com Ele, eu posso em algum momento optar por sair fora? Posso. Só que aí eu vou ter que ser muito mulher para segurar no peito toda a responsabilidade da minha vida espiritual desequilibrada, e aí tudo que vem com esse desequilíbrio. Porque assim, quando acontecem as coisas no mundo físico, no espiritual já aconteceu. É que nós temos um olho limitado ao que o físico pode disponibilizar. O espiritual a gente não vê. Algumas pessoas têm esse tom, mas eu não vou entrar nesse mérito porque não é, né, gente, né? São muitas exceções. Então, assim, mas no mundo espiritual a gente não tem condição de ver o que está precedendo, o que está para acontecer. Então, quer dizer, a gente tem que contar mesmo com a intercessão do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas e a ligação que nós temos com Ele, com Deus, né? Porque se tem uma ligação com Deus, você consegue ouvir a voz de Deus, Deus te dá direção e você, né, consegue ali agir dentro daquela situação para evitar um mal maior, para evitar uma contenda, para repelir a ação maligna, para anular a ação maligna, para repreender aquela seta. Só que se você começa a se distrair com outras coisas e não tá fazendo busca, tô cansada hoje, não tô buscar, não vou me revestir, não vou orar, você começa a baixar a guarda, e aí aquela cerca elétrica que repelia todas as ações, que era o que mantinha você com aquela cobertura espiritual, ela vai baixando, ela vai ficando com falha em alguns pontos e vai abrindo brecha e vai entrando coisas que não eram para entrar. E aí isso vai te tornando um terreno acessível, né? Para que você venha receber aquilo que não vem de Deus. Que vai começar a confundir sua mente. Quando você achar que é uma coisa de Deus, não é. Porque tá tudo, começa a se misturar as coisas, ou seja, você tá desequilibrada. Então é muito importante que você tenha a consciência de que você precisa permanecer no Espírito, né? Porque assim, hoje nós estamos inseridos no mundo, nós somos um espírito que habitamos num corpo, mas nós somos espírito. Se hoje meu espírito sair aqui desse corpo, daqui 10 minutos eu já começo, né? Acho que 2 horas começa a entrar em decomposição. Então, enfim, gente, nós precisamos realmente entender que as coisas do espírito interferem diretamente na nossa vida física, em tudo que acontece. Eu sei que tem pessoas tem muitas pessoas que tudo elas tentam justificar com a ciência, com a física, enfim, que não creem
que Deus criou tudo, mas não é o nosso caso. Eu falo para mulheres de Deus. Então, amadas, nós somos um espírito que habitamos no corpo. Nós precisamos ter uma vida espiritual equilibrada, porque uma vida espiritual desequilibrada, ela reflete na nossa saúde, ela reflete no nosso casamento, ela reflete na nossa vida social, ela reflete na nossa vida financeira, ela reflete na nossa vida, no nosso físico. Então, assim, tudo que nós vivemos hoje tem sim um fundo espiritual acontecendo. Aí você fala, pastora, você está dizendo que não existe nada que não seja espiritual, não tem coisa que é física? Tem, amada. Mas nesse caso que nós estamos falando, e que acontece muito, né? Quando a pessoa ela entra, quando o espiritual ele já extravasa o físico, a pessoa já está num nível espiritual bem baixo. E as pessoas não se atentam. No entanto, é por isso que nós temos que ter comunhão com Deus, para ter discernimento, de saber o que é espírito, o que é carnal, o que é emocional, o que é almático. Só que, como é que você vai conseguir discernir isso? Tendo comunhão. Como a gente tem comunhão? Buscando em Deus. Como é que uma mulher que se diz mulher de Deus, que se diz cristã, levanta hoje, uma coisa é você ter uma rotina de oração. Eu tenho uma rotina, eu acordo 7 horas da manhã, 6 horas, eu tenho aquele meu momento que eu tiro meia hora, vou entrar em busca com o Senhor e tal. Mas hoje eu não vou fazer isso esse horário, hoje eu vou agradecer a Deus, eu vou usar esse momento, umas 3 horas. É uma coisa, você não está deixando de fazer, você simplesmente alterou a ordem. Eu vou fazer tal horário, porque hoje eu tenho umas outras situações que eu preciso fazer agora, que demanda mais tempo. Enfim, só pode ser se for nesse horário, eu vou trocar o horário. Você tá remanejando, né? Mas você não tá abrindo mão. Outra coisa é quando a pessoa levanta, não faz, esqueci, não vou fazer agora não, depois eu faço. E aí passa o dia, não fez, né? E aí no dia seguinte é dia de ir pro culto, tô com preguiça, sabe? Hoje tá um calor, acho que não vou não. Domingo eu vou. Tá, beleza. Aí já não orou ontem, já não orou hoje, já não buscou, já não leu a Bíblia, já não foi pro culto. E aí no dia seguinte, você já vai sentir mais cansaço, aí você vai querer abrir a Bíblia, você se conscientizou, poxa, já tem trecho, abriu a Bíblia, começa a ler. Que preguiça que sono, deixa eu tirar um cochilo. Você entendeu, gente? Então, assim, nós temos que vigiar, porque cansaço, fadiga. Quando se vai fazer qualquer coisa para Jesus, seja meditar na palavra, seja fazer uma oração, seja você colocar um momento, eu tenho o hábito de fazer busca assim, pastora. Eu coloco louvor, aí eu começo a adorar a Deus, adoro uns 3, 4 louvores, depois eu faço uma oração, aí eu termino ali, ponto. Aí não consegue ouvir um louvor, não consegue abrir a Bíblia para orar. Porque como é que você não consegue você vai abrir a Bíblia não abre? Eu abro, começo a ler a Bíblia e de repente fico cansado, tô com sono. Então você já tem que começar a vigiar nisso. Porque a gente sabe que quantas pessoas você não deve ter instruído assim? Olha, você tá... não, isso aí não é cansaço, não. Isso aí é cansaço espiritual para tirar você da presença, para tirar você da atenção. Porque, na verdade, Satanás, ele quer o quê? Antigamente, a gente via muito ataque espiritual, sabe? Retaliação, aonde vinha contenda, confusão, para te tirar do sério, para te estressar. Mas aí o que acontecia? Quando começava as coisas a acontecer, Satanás ele se revelava. Vinha com briga, vinha com discussão, então você já sabia que era ele, já repreendia, já lançava fora, já acabava ali. Só que hoje eles renovam, né, as táticas dele. E assim, uma tática que tem funcionado muito e que as pessoas não têm se dado conta é a influência a influência comportamental que ele tem feito nas pessoas para enfraquecer a pessoa na presença de Deus, né? Dando essa fadiga, tá tudo bem, você não precisa ser forte todo dia. Não precisa ser forte todo dia, mas você não pode abrir mão da busca. Ser forte todo dia não significa que você não pode tirar um dia. Você tem suas... que nem a dona de casa, né? Que ela trabalha em casa, trabalha muito, é um serviço que não acaba nunca. E, pelo contrário, ele se trabalha mais do que fora, porque quando você trabalha fora, você tem um turno para entrar e um turno para sair. E se você ficar mais tempo, você ganha hora extra. Aqui em casa, você não. Em casa, você levanta mais cedo que todo mundo, você faz para todo mundo, você vai dormir depois de todo mundo, às vezes acorda de madrugada pensando em fazer as coisas. Então, assim, é um serviço que não acaba e você não ganha hora extra. Não é assim que funciona? Não tem férias.
né? Até quando você sai de férias, você é dona de casa, vai viajar, ai, aí aluga um apartamento na praia, aí cozinha para todo mundo, faz café para todo mundo, ai, quando não faz café, é janta, enfim. A dona de casa também trabalha muito. E aí hoje eu vou fazer faxina. Dia de sexta, muitas mulheres fazem faxina na sexta, outras fazem na segunda. Eu gosto de fazer no primeiro dia da semana, segunda. E aí vai fazer a faxina, ai, tô cansada e tal. É uma coisa, deixou de fazer aquela tarefa, você não vai deixar de ser abençoada por isso, vai fazer no sábado, vai fazer na outra semana, tá tudo bem. Você precisa ser forte o tempo todo, mas vida com Deus não pode ter pausa. Vida com Deus, se você estiver aqui na sua casa, você continua. Se você for fazer uma viagem, lá você tem condição de ter vida com Deus. Então, vou viajar, vou tirar férias de Deus. Não existe isso, gente. Não existe férias de Deus. Então, nós precisamos entender a necessidade de se manter firme para não para não entrar nesse cenário aonde você está no espírito e começa a declinar para a carne. E quando Deus nos traz essa palavra, Ele está usando a referência às nossas atitudes. Você conhece a palavra, você sabe o que edifica e você sabe o que retém bênção, o que é iniquidade. Você sabe essa diferença. Eu falo para mulher de Deus. Então, se você está vendo que você está se inclinando a fazer coisas, sejam elas para os teus olhos, porque para Deus tudo tem um peso, Ele não fica medindo, isso aqui é mais fraco. Não, para Deus tudo é pecado. Se você, mas isso aqui é uma mentira. Entenda. Isso é da carne. Então, se você é uma mulher que vive no Espírito, continue no Espírito. Continue fazendo. Se você conseguir alcançar esse nível de compreender o que te afasta e o que te aproxima da presença de Deus, vai pelo Espírito que vai dar certo. Não vai voltar a fazer Porque quando ele fala vivia no Espírito e agora está declinando a carne, significa que você está querendo voltar às velhas práticas. E isso, amada, é regredir. Isso é retroceder. Querer voltar para o lugar da onde Deus te tirou. Não faça isso. Atenção. Vigie nas suas atitudes. Vigie no que você diz. Vigie no que você faz. Vigie com quem você anda. Vigie nos lugares aonde você entra. Porque nós, mulheres de Deus, sabemos o momento certo de falar. A gente aprendeu isso. Sabemos que nós não devemos ceder o nosso ouvido para ouvir tudo. Quando a palavra do Senhor diz que nós devemos ser apressadas em ouvir e tardias em falar, significa que é receber o entendimento para falar se for necessário. Porque quando você recebe, você fala, mas você sabe o que você está falando. Porque você não falou em cima da pessoa, você foi tardia. Não significa, recebe tudo que estão te falando. Não, nós sabemos até o que nós devemos ouvir. Porque dependendo do que estiverem falando, a gente não vai nem ceder nosso ouvido. Nós vamos passar ali da linha do entendimento, deixar a pessoa falando sozinha e vazar, entendeu? Então, nós temos o entendimento de que hora que temos que falar. Se dependendo da situação, nós podemos ceder o nosso ouvido para ouvir. Nós sabemos a companhia que devemos andar. E não é desprezar o outro, mas juntar a caminhada não é com qualquer pessoa, porque Deus, Ele se preocupa sim com quem andamos, porque as más conversações corrompem os bons costumes. E a gente só ouve uma conversação de pessoas que convivem com a gente. A gente sabe com quem caminhar, a gente sabe o que falar, o que ouvir, a gente sabe de que forma agir, a postura que devemos ter. Então, já que a gente sabe, vamos continuar fazendo o que a gente sabe que é certo, porque quando a gente vê que aquilo não agrada a Deus e você tá querendo fazer, já ora libertando, filho, já ora pondo pra fora, porque aí é Satanás querendo influenciar a sua mente pra fazer as coisas que não são, que vão te afastar de Deus. Pastora, você tá dizendo que o Satanás tá querendo me influenciar? Ué, você tá achando que você tá imune? Você tá achando que se eu ceder ao meu ouvido, Satanás não vai querer me influenciar, não? Deixa eu falar uma coisa pra você. A sua obreira, a sua pastora, a sua bispa, Então, faça um esforço muito grande, porque quanto mais você sabe, mais você é cobrada. Então, você já deveria saber que você deve manter firme e forte, porque encargo, filha, é mais responsabilidade espiritual no reino de Deus. Pastora, eu não tenho nenhum encargo, mas eu sou uma mulher de Deus, está dizendo que eu posso ser? Pode. Todos nós estamos sujeitas a serem influenciadas, é só a gente deixar. É só a gente baixar a guarda, é só a gente diminuir a busca, aí a nossa cerca elétrica vai diminuindo a intensidade e vai entrando seta, sim. Se não fosse assim, não tinha tanta gente caindo, gente, desviando da igreja.
Isso aí não é assunto pra gente ficar, ai, não, a gente já sabe que isso existe. O que garante pra gente, não vou dizer nem imunidade, mas o que garante pra gente uma vida com Deus firme, forte, é fugir do diabo e resistir a ele. Tem momentos que a gente tem que fugir, tem momentos que a gente tem que resistir. Que tem coisas que a gente tá vendo acontecer, por que eu vou lá, vou ali, vou resistir? Não, eu vou fugir, porque não tá acontecendo comigo, eu vou lá fazer o quê? Eu vou cair fora e deixa o fogo queimar lá, eu não quero saber não, eu quero queimar no fogo do Espírito, não no fogo do inferno, acabou. Aí a situação tá degringolando aqui, foi algo que aconteceu dentro do meu ambiente, dentro da minha família, eu vou resistir. Eu vou resistir, me firmando minha palavra em Deus, eu resisto com o joelho no chão, oração, e fogo no capeta. Então não adianta a gente achar que a gente tá imune, que não tá, não. O que vai nos fazer resistir e ter sucesso nessa resistência é uma vida com Deus. O que faz a gente fugir, o que faz a gente resistir pro diabo fugir de nós, para ele fugir de nós, é ter uma vida com Deus. E tem hora que a gente tem que fugir da aparência do mal também. Então vamos ter equilíbrio, não vamos nos apoiar no nosso próprio entendimento, não, e ficar inventando modinha, porque isso não existe. A palavra do Senhor é muito clara. Volte lá. A gente sabe, eu terminei de ler a Bíblia, eu tô lendo de novo, tô lendo de novo. Por quê? Porque a palavra do Senhor está se renovando, e cada vez que ela se renova, é para aumentar o meu nível de entendimento na presença de Deus. Porque, gente, a gente sabe que por mais que você leia e conheça, sempre é pouco, nunca é suficiente. Uma palavra que se renova, uma palavra que está sempre inovando, porque Deus, ele é muito... a palavra do Senhor, a Bíblia é um dos livros mais antigos, e ela é muito atual. Toda vez que você olha no que está acontecendo no entorno, na sociedade, você fala, gente, está na Bíblia. É perfeita, é perfeita. Então vamos vigiar. Não vamos nos apoiar no nosso próprio entendimento, não, porque a Bíblia já fala, Deus já fala que a gente não é para fazer isso, porque isso nos leva a pecar, a fazer coisas erradas, a baixar a guarda e receber retaliações e setas e ser influenciadas por coisas que não edificam, por coisas que não são de Deus, e depois a gente vai ter que ficar recolhendo essas consequências aí. Então vamos vigiar. Porque nós precisamos nos manter firmes, vigilantes, numa busca constante para que a nossa comunhão com Deus, para que a gente e Deus esteja assim, ó. Para que o Espírito Santo de Deus em nós esteja tão misturado que nós não consigamos, as pessoas não conseguem nem identificar, nem a gente. Mas tá tudo certo, porque é Deus mesmo e tá tudo perfeito. Amém? Glória a Deus. Até aqui o Senhor falou. Eu recebi, eu espero que você receba também. Porque nós não temos que ficar melindrosas porque Deus está falando que a gente tem que vigiar. Ai, eu estava pensando em fazer isso. Ai, ó a cajadada que eu já levei. Glória a Deus que Deus te deu uma cajadada e você acordou. E aquelas que levam a cajadada, critica e vai lá fazer. É complicado, depois fica correndo atrás para consertar o erro. Aí tem que dar uns 3 passinhos, que esses dias eu falei numa pregação que tem que dar uns 3 passinhos para trás para poder enxergar o contexto e voltar lá onde você deixou Jesus, catar ele de volta. E aí não é fácil, né, gente? Porque nessa pregação que eu fiz, diz que José e Maria levou um dia até perceber que Jesus não estava. Quando foi encontrar Jesus, teve que voltar 3 dias. Ou seja, você deixa Jesus no canto, sua vida atrasa de uma forma que o que era para ser um dia acaba virando 3, acaba virando 30. Então, assim, amadas, não vamos querer voltar para trás. Não vamos retroceder na presença de Deus. Não vamos retroceder fora da presença de Deus, abandonar Jesus e ficar numa condição que a gente vai simplesmente perder, atrasar nossa vida. Perder tudo aquilo. Todo, como diz aqui o apóstolo Paulo, ó, será que em vão tenhas padecido tanto, perecemos tanto, né? Renunciamos a tantas coisas, abrimos mão de tantas coisas, sofremos por causa disso. Será que foi em vão todo esse sofrimento? Será que foi em vão? Às vezes que fomos apontados, às vezes que fomos afrontados, confrontados e nos trouxe as lágrimas que derramamos, será que foi em vão? Amado, em nome de Jesus, não joga isso fora, não. Guarde isso, recolha para você. Deixe firme na sua memória. Deixe sempre fresco para você lembrar quem você foi antes de Cristo e quem você é hoje. Que mesmo com toda a luta, Deus te colocou no mais alto escalão, que é do lado de pessoas que são homens e mulheres de Deus. E não é porque eles são melhores que todos, mas é porque eles servem aquele que é superior a tudo e qualquer coisa, que é Deus. E você também está servindo a Ele. Então se coloca como uma mulher que serve a Deus de verdade, uma mulher que está dentro da palavra, que acredita e
que vive essa palavra, custe o que custar, e que independente da situação, você não vai baixar sua guarda, você não vai deixar de buscar, você não vai deixar de ser forte no espírito. A sua carne pode até esmorecer, você pode até ficar fraca e não conseguir fazer suas tarefas como você fazia, mas a sua vida com Deus tem que estar em dia. Porque se for uma fase e você tiver vida com Deus, ela vai passar e você vai voltar a ser quem você era, até melhor 1000 vezes. Porque Deus te dará capacidade para isso. Amém? Receba, porque eu já recebi. A gente ainda tem um encontro hoje às 18 horas, que é o momento da oração da noite. Mas aí, ó, se você é nova no canal, você pode procurar aqui no nosso canal, que tem os vídeos anteriores, que são preciosidades e que a cada dia vão edificando a vida daqueles que vão entrando no canal e vão recebendo a palavra de Deus. Amadas, que Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração, graça e paz, e até nosso próximo devocional.